Eu gostaria de convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25. Abra aí a sua Bíblia comigo. Gênesis, capítulo 25. Quem achou diz amém? Amém. A partir do versículo 27, Gênesis 25, versículo 27, leia comigo, diz assim: Cresceram os meninos, Esaú, perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. A palavra de Deus nessa noite nos traz uma história bem interessante e uma história bem conhecida. A história de Esaú e Jacó, ou como você queira também chamar, Jacó e Esaú. Eles, segundo a Bíblia, eram irmãos gêmeos. E diz a Bíblia que eles eram descendentes de Abraão, filhos de Isaque. Deus havia feito um chamado especial para Abraão. E esse chamado dizia: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Te abençoarei, e tu serás grande, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O detalhe é que, diz a Bíblia que Abraão já era um pouco idoso, e não podia ter filhos. E Sara também já era idosa e era estéril. Mas Deus, em algum momento, cumpriria a sua promessa, e cumpriu, dando a bênção do filho a Abraão. E a gente sabe um pouco da história. O filho se chamou Isaque. Esse Isaque que a gente acabou de ler um pouquinho sobre a história dele e dos seus dois filhos. Mas Isaque, ele se casa com Rebeca. E diz a Bíblia também que Rebeca era estéril, né? E Isaque ora ao Senhor e Deus concede a bênção a esse casal com esses dois filhos. Diz a Bíblia que eles eram gêmeos. Mas, no momento do nascimento, Esaú nasceu primeiro. E aí, nos tempos bíblicos, quando uma criança, ou quando um filho que fosse homem nascesse primeiro, esse filho seria o filho primogênito. E o que seria o filho primogênito? E por que Esaú vendeu o direito de sua primogenitura a Jacó, que era seu irmão? Mas, porém, o primogênito era Esaú. O que era o direito de primogenitura e por que Jacó queria tanto ter esse direito? Existem pelo menos 3 princípios com respeito ao direito de primogenitura, né? E o primeiro é que todo filho primogênito, ele se tornaria o cabeça da família, dava uma posição de liderança, né? Então, o filho primogênito, ele seria o líder dos demais irmãos. Se fosse uma família grande, imagina, primogênito, ele seria ali o líder de todos aqueles irmãos. Então, esse era o primeiro ponto aqui, o primeiro princípio com respeito à questão do direito de primogenitura. O segundo ponto é que o filho primogênito, ele ocuparia um lugar de uma posição de sacerdote espiritual da família.
Então, todo filho primogênito, ele seria o representante da família diante de Deus. Ele ocuparia essa posição de sacerdote espiritual do lar, da família, né? Então, daria a ele essa figura, nessa posição aí, diante de Deus, como representante diante de Deus da família. E o terceiro ponto aqui, princípio com respeito à questão da primogenitura, é que todo filho primogênito ele receberia uma dupla porção da herança dos demais filhos, em relação aos outros irmãos, né? Então, o filho primogênito ele teria a bênção de receber uma dupla porção. Então, se os filhos recebessem um valor X da herança, o outro filho receberia 2x, ou x ao quadrado, né? Uma dupla porção daquela herança ali dos demais filhos. Então, esses eram os 3 pontos aí que fazia com que Jacó tivesse tanto desejo de ter esse direito, né, de ser o primogênito. Afinal de contas, eles eram irmãos, eram gêmeos, porém, como a Bíblia menciona, Esaú nasce primeiro, e então dar a ele automaticamente esse direito de ser o primogênito. Mas a pergunta-chave para nós entendermos a mensagem dessa noite é: o que levou Esaú a vender o seu direito de primogenitura? Que ele vendeu, nós já sabemos, vimos na Bíblia. Mas o que levou ele a simplesmente tomar a decisão e ignorar todas essas bênçãos de ser o primogênito e vender esse direito ao seu irmão Jacó? Há pelo menos 3 razões que levou Esaú a fazer isso, e eu queria, nessa noite, ver com vocês todas essas 3 razões. A primeira está aqui no versículo 29 e no versículo 30. A primeira razão que levou Esaú a vender o seu direito de primogenitura, diz assim a Bíblia. Versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, porque estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. O primeiro motivo é essa palavrinha aqui que nós acabamos de ver no verso 29, e ela repete no verso 30. Esaú estava esmorecido. E o primeiro motivo, a primeira razão pela qual Esaú vendeu o seu direito de primogenitura é que Esaú permitiu que o cansaço lhe tomasse lugar da razão. A Bíblia diz que Esaú era caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem da cidade, homem pacato, né? Habitava em tendas. Eu imagino Esaú saindo para caçar, provavelmente havia passado muitos dias no campo, não havia conseguido, né, alguma caça, algum animal ali que ele pudesse se alimentar, e ele volta cansado para casa. Ele volta esmorecido, com fome. Quando eu olho um pouquinho para essa história, eu lembro lá da minha casa. Lá nós somos 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres. E eu sou caçula, tenho meu irmão mais velho, e ele é muito mais Esaú e eu sou muito mais Jacó. Eu sou homem de casa, né? Eu sou homem de cidade, eu sou homem pacato. Já o meu irmão não, ele é homem do campo, né? Ele até hoje, por exemplo, com a sua família, ele vive no interior. Ele tem lá suas criações, ele cria boi, ele cria cabra, ele cria ovelha, né? Ele tem cavalo, a vida dele é no campo. Só que quando nós éramos adolescentes, ele fugia da escola muitas vezes para ir andar de cavalo com os colegas e ir para o campo, né? Ele saía muitas vezes para caçar e passava às vezes dias no campo, e muitas vezes ele voltava com aquele cheiro forte, né, do campo, voltava magro, cansado, voltava esmorecido, assim como Esaú. E eu imagino, lembrando um pouco da minha adolescência, da minha infância, dos momentos que meu irmão chegava, e chegava muito cansado. E eu imagino que Esaú chegou dessa mesma forma, esmorecido. E esse cansaço fez com que Esaú tomasse uma decisão não pensada, não refletida. Os psicólogos, eles falam que quando nós estamos cansados, esmorecidos, esgotados, nós ou paralisamos e não fazemos absolutamente nada, ou somos propensos a tomar decisões não refletidas. E foi justamente isso que Esaú fez. Uma decisão não pensada, e ele permitiu com que o cansaço lhe tomasse o lugar da razão. Talvez eu esteja pregando para você nessa noite, que talvez você esteja cansado de algumas coisas na vida. Talvez eu esteja falando para você que está cansado, talvez
do seu relacionamento com Deus, talvez esteja cansado da sua família, talvez esteja cansado demais do seu trabalho, talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que esteja muito cansado, ao ponto de não querer priorizar esse encontro com Deus nas primeiras horas de cada manhã, já acorda muitas vezes na correria, com tantas coisas para fazer, com tantas atribuições que nós temos no dia. Talvez eu esteja falando para você nessa noite que esteja cansado do relacionamento com a sua família, com seus filhos. E eu queria dizer, se você está cansado, a Bíblia faz um convite para você. E Jesus convida: vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar os seus fardos. Se você estiver cansado, você pode ir até Jesus, que Ele vai aliviar esse cansaço, esse fardo pesado que você talvez esteja carregando. Ele está disposto a fazer isso por você. O segundo motivo pelo qual Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, nós encontramos no versículo 30. E diz assim: e ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. O segundo motivo que nós vemos na Bíblia é que Esaú volta cansado, esmorecido, com fome, e ele então deseja saciar aquela vontade que ele tinha de comer. O imediatismo de saciar um desejo. Diz a Bíblia que a lentilha atrai Esaú pelo cheiro e pela aparência, né? Um cozinhado vermelho. E quando a gente olha um pouco para as comidas orientais, a gente muitas vezes se encanta com algumas especiarias, né? Vinda principalmente da Índia, do Oriente, aquelas regiões ali têm assim, temperos bem diferentes. E esses dias, recentemente, eu estava na casa de uma colega e eu comi um carneiro que ela temperou com, acho que é curry, né, que diz? Um tempero que o pessoal usa na Guiana inglesa, acho que é curry o nome. É mais ou menos assim. Se não for assim, você já entendeu mais ou menos. É um tempero da Guiana, um amarelinho, acho. Amarelinho avermelhado. E estava saborosíssimo, né, esse tempero. E eu estava pesquisando sobre ele, eu vi que ele é da Índia, ele é da região oriental, né? Então, naquela região nós temos muitos temperos diferentes. Temos lentilhas, né, vermelhas. Há lentilhas amarelas, laranjas, avermelhadas. Aqui no Brasil, nós conhecemos mais as esverdeadas e amarronzadas, né? Porém, no mundo oriental, temos algumas cores diferentes, que dão sabores diferentes, temperos diferentes. Então, a lentilha atrai, naquele momento, Esaú pelo cheiro e pela aparência. Estava saborosíssimo, aquele cozinhado vermelho. E o imediatismo de saciar aquele desejo fez com que Esaú tomasse a decisão de trocar o seu direito de ser o primogênito por um prato de lentilha. E a Bíblia nós encontramos várias situações de pessoas que querem, em algum momento, saciar um desejo e trocam aquilo que é crucialmente importante em suas vidas. Nós temos várias e várias situações de pessoas que tomam a decisão precipitada com o intuito de saciar apenas um desejo pessoal. Vocês lembram o caso de Davi? Que viu uma mulher que não era sua, que estava tomando banho, e com a vontade, o desejo de saciar o prazer momentâneo, ele toma uma decisão não pensada. A gente tem o exemplo de Balaão, que foi oferecido a ele vantagens financeiras para amaldiçoar o povo de Deus. Veja, riqueza, dinheiro, e ele então vai e toma uma decisão não pensada. Nós temos muitos e muitos casos na Bíblia de pessoas que buscam saciar o seu desejo de maneira imediata. Porque muitas vezes somos tentados pelo inimigo, somos tentados pelo mal, e ele coloca muitas vezes à nossa frente pratos de lentilhas. Coisas que aparentemente são saborosas, mas que podem tirar a nossa herança, podem tirar a nossa primogenitura. E foi justamente isso que Esaú fez. Pelo desejo de saciar aquele momento único ali, aquele prazer de comer aquela lentilha, ele troca esse direito de ser primogênito por um prato de lentilha. Pratos de lentilhas são colocados à nossa frente, todos os dias. As tentações que vêm ao nosso redor, situações, mas quando nós formos tentados, diz a Bíblia que
Se nós, quando tentarmos, clamarmos por Jesus, Hebreus 2:28, Ele que foi tentado é capaz de nos socorrer e é capaz de prestar socorro a todos aqueles que o buscarem. Amém? Então, se você estiver em algum momento sendo tentado a tomar uma decisão para saciar um desejo, um prazer momentâneo, recorra a Cristo Jesus, que Ele pode te salvar. Nós temos o terceiro motivo, a terceira razão, pelo qual Esaú vende o seu direito de primogenitura, que está no versículo 25. Perdão, versículo 32. Diz assim: ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me adianta ou de que me aproveita ter o direito de primogenitura? Esaú estava com fome, cansado, esgotado, como a gente já viu. E ele então diz assim para Jacó: olha, eu estou a ponto de morrer. De que me adianta ter esse direito? Ele simplesmente despreza o valor da sua herança. Ele despreza o valor do seu chamado. Deus tinha uma missão especial para aquela família. E Deus disse a Abraão, e Esaú certamente conhecia a história, porque Abraão, o avô de Esaú, provavelmente contou para o seu neto, e Isaac também deve ter contado para os seus filhos as bênçãos que Deus havia prometido para aquela família. E as bênçãos eram imensas, porque Deus já havia dito a Abraão que, através dele, seriam benditas todas as famílias da terra. E nós temos na Bíblia vários e vários versículos falando sobre essa história, falando sobre essa família. E essa família, sempre quando Deus faz alguma referência e quer se comunicar com o seu povo na Bíblia, você vê que a sequência sempre é a mesma. Eu sou Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Mas era para ser o Deus de Esaú, porque Esaú era o primogênito. E simplesmente Esaú ignora isso. Ele ignora o chamado de Deus para a vida dele, ele ignora tudo. Ele simplesmente despreza a sua herança, o seu chamado. Deus tem um lugarzinho especial para cada um dos seus filhos no céu. Diz a Bíblia que Deus dará um nome novo, e Ele tem uma coroa especial para colocar sobre a cabeça de cada um dos seus filhos. Todos aqueles que são chamados vão estar lá naquele dia, naquele grande dia. Mas muitos dos filhos de Deus estão desprezando a sua herança, desprezando o seu chamado. Muitos dos filhos de Deus estão trocando o seu chamado por coisas terrenas, trocando a sua herança, muitas vezes por um emprego, por uma faculdade, por uma pessoa, por um carro, porque muitas vezes colocamos coisas e pessoas à frente, em primeiro lugar, mas Deus precisa ser o primeiro em nossas vidas. E se Ele não for o primeiro, Ele já não é mais nada, diz a música do Arautos, né? Ele precisa ser o centro das nossas vidas. Mas muitas vezes tomamos a decisão precipitada, assim como Esaú, e simplesmente desprezamos a herança do Senhor. Deus nos chamou, e Ele nos chamou para que nós, todos nós, sejamos cabeça e não cauda, sejamos luz para esse mundo de pecados. E Ele quer que através dos seus filhos, através de todos nós, o nome dele seja exaltado aqui na terra, para que Ele possa vir muito em breve ainda nos nossos dias. Mas para isso precisamos dar o real valor à nossa herança. E a nossa herança, ela precisa ser guardada. Apocalipse diz assim: eis que venho sem demora, diz o Senhor. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Todos nós temos uma coroa, uma herança, um nome novo será dado. E precisamos guardá-la. Precisamos guardar a nossa herança, porque senão outro irá receber. Como é o caso de Jacó e Esaú. O outro foi e recebeu a sua herança, recebeu a sua coroa. 3 motivos pelos quais Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Primeiro, vocês lembram? Não permita que o cansaço lhe tome lugar da razão. Segundo,
Cuidado com o imediatismo de saciar um desejo. Terceiro, não despreze o valor da sua herança. Deus deseja que os seus filhos, que estão aqui nessa noite, possam dar valor à sua herança, não desprezar, e ter a certeza que naquele grande dia, quando Ele voltar nas nuvens do céu, eu e você estaremos juntos, olharemos para o céu com brilho nos olhos, e podemos dizer: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. E receberemos dEle a coroa da vida eterna. Mas para isso, precisamos buscá-lo, mesmo cansado muitas vezes, precisamos tê-lo como prioridade em nossas vidas, ser o centro da nossa vida e darmos valor ao chamado que Ele nos fez. Ele nos chamou, nos comissionou, aceitamos o seu chamado, nos entregamos em suas mãos e estamos prontos para receber a nossa herança. Você deseja receber a sua herança? Amém? É o seu desejo nessa noite? Eu queria convidar você, então, nessa noite, a se colocar de pé, para que nós possamos orar ao Senhor. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos porque nessa noite tivemos a certeza que o Senhor mais uma vez falou conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez um chamado especial. O Senhor deseja que nós, naquele grande dia, recebamos das Tuas mãos a coroa da vida eterna. O Senhor nos torna herdeiros do reino celestial. E nós queremos, Senhor Deus, a cada dia darmos o real valor a esse chamado. Darmos, Senhor Deus, a nossa vida por inteiro, nos entregarmos por inteiro em Tuas mãos, para que assim, naquele grande dia, possamos receber das Tuas mãos esse grande prêmio, que é a coroa da vida eterna. Ajuda-nos, Pai, a muitas vezes cansados, priorizarmos a nossa comunhão com o Senhor, buscarmos ao Senhor cada dia, buscarmos o Senhor enquanto se pode achar. Muitas vezes estamos com muitas atribuições, muitas coisas para fazer durante o dia, correria, e muitas vezes não priorizamos esse primeiro encontro com o Senhor. Muitas vezes chegamos cansados em casa, não queremos estar com filhos, a família, mas queremos, Senhor Deus, te pedir que o Senhor nos ajude a, mesmo cansados, buscarmos a Tua presença. Muitas vezes, Senhor Deus, é colocado à nossa frente situações, provas e tentações que nos faz muitas vezes brilhar os olhos. E somos tentados muitas vezes a desobedecer a Tua vontade. Nós queremos te pedir que quando tentados, o Senhor venha nos socorrer, que possamos clamar ao Senhor e assim buscarmos sempre fazer a Tua vontade. Nos abençoa, abençoa cada um dos Teus filhos que vieram nessa noite. É a nossa oração e nosso desejo.